prazer, uma honra, mais do que um prazer, uma honra para mim estar ao lado dos dois. O César, que é um amigo, um colega, professor, um escritor que eu admiro, de quem eu li o primeiro romance antes de ser publicado, então tenho uma grande admiração. Acho que a iniciativa aqui é excelente também. E o Rogério, que, né, se sentir ignorante perto de mim, enfim, é uma bobagem, porque ele, na verdade, é um cara que eu admiro tremendamente, por isso que ele estava contando aqui, né, pela história de vida e pelo que ele faz pela literatura. Então é um grande prazer, uma honra, mais do que um prazer, até porque esse é um prazer um pouquinho desconfortável, sentar nessa cadeira aqui, em vez de estar na cadeira do César, é um pouco desconfortável, né? Eu estou acostumado a entrevistar, a fazer as perguntas, né? E também o César já entregou de cara, né? Ele fez questão de nos colocar na mesa mais difícil, com o tema mais difícil, né? Mas vamos lá. Bom, quando eu li essa frase aqui da Nélia Pion, né? Todo ser é uma arqueologia viva, recamado de referências. Arqueologia acho que a gente pode deixar para depois, mas eu até pensei alguma coisa sobre isso. Mas a segunda parte, a ideia de você ser as referências que você tem, né? Me trouxeram de imediato uma paródia de uma frase famosa à cabeça. Juro que eu não fiquei pensando muito. A primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Vocês devem conhecer aquela máxima do Descartes, né? Penso, logo existo, né? E eu imediatamente me veio essa frase: leio, logo existo. Talvez nem seja original, como o Rogério falou. Talvez seja alguma coisa que alguém já pensou e já escreveu, não sei. Mas foi uma coisa que me veio à cabeça imediatamente. E eu acho que eu posso dizer com sinceridade que é isso mesmo. A partir de um certo momento, não exatamente quando eu era uma criancinha pequena, mas pré-adolescência, adolescência, eu não consegui mais viver, existir, sem ter essas narrativas na minha cabeça, né? Que eu leio, que me encantam, que me entristecem, que me alegram, e que depois se misturam com as minhas histórias, mais ou menos na linha do que o Rogério estava falando, né? E eu não estou falando isso gratuitamente, é verdade mesmo. E é por isso que eu gosto também de uma coisa que um cara que escreve em jornal, e que eu leio desde sempre, pelo menos há uns 15 anos, e que escreve às quintas-feiras, por coincidência, hoje eu li o artigo mais recente dele, costuma escrever. Ele se chama Contardo Caligares, não sei se vocês conhecem, é um psicanalista que escreve no jornal Folha de São Paulo. Hoje até o texto dele era muito interessante, um pouco sobre isso, as histórias que a gente inventa para justificar o mundo, né? No caso era sobre as teorias da conspiração, que ele escreveu hoje, era bem interessante. Mas eu lembro muito de uma coisa que volta e meia reaparece nos textos dele, que ele diz o seguinte: o que determina que uma vida valeu a pena? Assim, quando você chegar no final da tua vida, o que vai determinar que ela valeu a pena, né? E ele dá uma resposta muito simples. Se ela for uma vida que vale a pena ser contada, ela valeu a pena, né? Que vale a pena ser narrada, ela valeu a pena. Então, acho que isso é uma coisa que nos diferencia como espécie mesmo, né? Porque, no fundo é a linguagem, é essa capacidade de nos remeter ao passado, à nossa história, e de tentar imaginar um futuro, né? De inventar essas histórias, porque o passado também a gente não conta o passado exatamente como ele foi ou como ele aconteceu, isso é impossível, né? A gente não registra o passado dessa forma, a gente inventa o passado e a gente inventa o futuro, obviamente, né? E como o presente não existe, porque essa frase que eu acabei de falar já ficou no passado, de novo, né? Não tem como pegar o presente assim. Então, quer dizer, a gente só tem essas duas coisas, que são contadas, por meio da linguagem, por meio da palavra, né? Então, acho que isso é o que nos diferencia de todas as outras espécies. A gente só é humano porque a gente tem a linguagem, senão a gente seria um bando de corpos cumprindo, digamos, funções biológicas nesse mundo, né? E não é o caso. Além de dormir, comer, beber, né? A gente faz outras coisas significativas. Acho que essa é uma palavra interessante. Significantes, significativas, né? E uma das vezes em que o Contardo Caligares falou essa história de uma vida que vale a pena, é uma vida que vale a pena ser narrada, foi quando ele estava comentando um filme, que talvez alguns de vocês tenham visto, que se chama
se não me engano, Mais Estranho que a Ficção. Acho que é esse o nome do filme. E o enredo é bem interessante. Um cara, o protagonista, começa a ouvir uma voz na cabeça dele, de repente, e essa voz na cabeça dele fica falando o que ele está fazendo, né? Então ele vai escovar os dentes e a voz diz: ele pegou a escova e começou a escovar os dentes. Ele se olhou no espelho e viu que tinha envelhecido. E ele começa a ficar espantado com aquilo, né? E isso no filme aparece na forma de um off, então tem uma voz feminina narrando o que o personagem que a gente está vendo na tela está fazendo. E ele está escutando a mesma coisa que a gente, que está assistindo o filme. E ele se espanta com aquilo, ele começa a ficar muito intrigado, então ele vai procurar especialistas, né? E aí tem certas ironias, ele não vai num psicólogo, um psiquiatra achando que ele está louco, ele vai num professor de literatura muito famoso, porque ele percebe que ele está, na verdade, dentro de um romance, que ele está sendo o personagem de uma história. Bom, e daí aí o filme se desenvolve, é muito interessante, ele acaba lendo essa história em que ele é o personagem chega às mãos dele, mas não vou contar como é que o filme termina. Se não me engano, é Mais Estranho que a Ficção, o nome do filme. Então, é mais ou menos, o Contardo estava contando, estava resenhando esse livro na sua coluna, e é mais ou menos isso que eu sinto, né? E quem de nós já não passou um dia inteiro, ou não passa os dias inteiros, narrando o que vai fazer para si próprio. Então, agora eu vou fazer isso. Mas se eu fizesse aquilo, e fazendo conjecturas, né? Quer dizer, acho que isso é basicamente o que nos torna humanos, né? E aí, acho que já estou me estendendo um pouquinho aqui para a primeira fala, mas eu estou tendo uma experiência atualmente que eu acho que me ocorreu contar também, né? Eu tenho uma filha pequena de 1 ano e meio, que está naquela fase da chamada aquisição de linguagem, né? Não sou nenhum especialista nisso, não sei como é que funciona, mas eu estou tendo essa experiência. E até coincidentemente o César está tendo a mesma experiência e o Rogério teve essa experiência há não muito tempo. E recentemente eu me toquei de que ela estava contando a primeira história da vida dela, né? Que ela contou com uma palavra, e a partir de uma pergunta minha, né? Porque até então ela apontava um objeto e tentava dizer, etc, né? Mas um dia eu perguntei para ela o que ela tinha feito de manhã, ou seja, era no passado, né? Fazia algumas horas, mas para ela era no passado até, eu acho que muito distante. E ela respondeu arara. Na verdade, ela falou aiaia, porque ela não consegue falar arara. E a aiaia é uma coisa que ela fala o tempo todo. Na minha casa está cheio de araras por causa disso. Porque ela realmente se encantou com esse bicho. Só que ela não tinha nenhuma arara na frente dela naquele momento, né? E ela estava me contando com a palavra aiaia que ela tinha ido no passeio público e visto uma arara de verdade, né? Então, eu acho que pela primeira vez ela contou uma história, e isso é aquisição de linguagem, isso é começar a ser gente, digamos assim, né? Então, bom, acho que tem a ver com esse recamado de referências, que é a segunda parte da frase da Nélida Pinhon. A gente vive dessas referências, do que a gente lê, das histórias que a gente vive e reconta para si próprio, para os outros, das que ouve dos outros. E daí, quando a coisa vai ficando mais sofisticada, né, como o Rogério falou, o grande salto é a gente ter a palavra escrita, né, para registrar as coisas. Então, quer dizer, aí a coisa se torna mais sofisticada, mas digamos que é um desenvolvimento a mais dessa nossa faculdade, dessa nossa capacidade, que é a linguagem. Eu acho que, para começar, o que eu teria para dizer. A própria ideia de representação, acho que tem um pouco isso, né, de tornar presente alguma coisa que aconteceu, né? Quando ela fala do arara, ela está tornando presente, ela está representando algo que ela viu, e contar histórias tem a ver com isso, né? Enquanto vocês falavam aqui, lembrei de um documentário do Janela da Alma, né? E tem um trecho lá que o Manuel de Barros, que é um grande poeta, né, ele fala que o olho vê, a memória revê e a imaginação transvê, né? Então, uma coisa que você vê imediatamente, uma coisa que na memória você vai olhar para o passado e vai rever, e a imaginação, que aí como é o Mário Quintana, acho que fala que é a memória enlouquecida, alguma coisa assim, né? Esse fato de vocês entrevistarem muitos escritores e todos eles, ou praticamente todos, são ligados à literatura de ficção. São poetas e são, né, prosadores, enfim, escrevem romances, contos e tal.
A ideia de ficção, eu tenho aqui um público de terceiro ano, né, para quem eu dei aula até 2004, terceiro ano e tal, então eu tenho algumas lembranças ainda, né, que o pessoal me falava, mas, professor, para que ler ficção, né? Porque, pô, eu gosto de ler revista, porque são coisas que acontecem de fato, né? E a ideia de ficção, eu vou ler uma coisa que não aconteceu, né? A própria ideia de ficção que vem do latim do fingere, que é fingir, para que isso me serve? Né? Vocês entrevistam vários autores que escrevem ficção, né? Estão aqui fazendo, podemos dizer, uma apologia à palavra escrita, né, à palavra literária. Lembro muito bem que o Rogério, nos Sujeitos Leitores, também fala da importância do literário para isso tudo. O Christian também fala, né, que a informação a gente consegue com o jornal, mas formação mesmo, a literatura. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia, a importância do texto ficcional, desse fingir. Né? Esse é um assunto que